O MDF é um material hoje mais acessível, mais fácil de ser encontrado. Ele não requer nenhum tipo de preparo especial. A peça já vem pronta para receber a pintura. Tá? O máximo que a gente pode fazer é, às vezes, em algum cantinho, lixar com uma lixa bem fininha para retirar alguma rebarba. Mas a gente não deve nunca lixar a superfície do MDF, porque isso vai, na verdade, fazer com que a gente risque a peça e não que dê um bom acabamento. Já peças de madeira natural, como por exemplo essa que é de pinos, aí sim elas necessitam de uma preparação prévia. A gente lixa e aí eu recomendo que você tenha pelo menos 2 tipos de lixa. Lixa para madeira 220, que é a mais usada, e uma lixa d'água, uma lixa bem fina, essa por exemplo, número 500, para fazer os acabamentos. A gente lixa primeiro com a 220 e se você quiser pintar uma peça e deixar o acabamento natural do Pinus, por exemplo, aí você deve aplicar uma seladora incolor. Eu uso essas que a gente compra em loja de materiais de construção, tem de várias marcas. É uma seladora à base de água, tá? Ela tem uma secagem rápida. E depois que você aplicou uma única demão com um pincel mais largo e deixou secar completamente, sempre bom deixar de um dia para o outro. Aí você volta a lixar novamente, tá? A seladora a gente tem que lixar após a aplicação também, para a superfície ficar bem lisa, bem uniforme. Então, esses são os materiais, vamos dizer, mais básicos de suporte para a pintura Bauer. Agora, se a sua peça de madeira tiver algum defeitinho, né, às vezes o pinus natural ou a peça de madeira mesmo, né, feita sem nenhum acabamento, se você não vai cobrir com tinta, ou mesmo se ela tem um defeito, um buraquinho, você pode usar um produto como esse, que é uma massinha, né, para a gente aplicar em madeira. Existe de outras marcas, a gente compra em loja de materiais de construção. E esse tipo de produto, ele tampa os buraquinhos e ele tem a cor natural da madeira. Se você vai pintar ou não, ele não vai aparecer, tá? E depois de aplicar e depois de seco, você lixa novamente. Isso seria o preparo assim, mais básico das peças antes de pintar. Existem alguns acabamentos diferentes na pintura Bauer, né? Deixa eu colocar meu material aqui. Fica mais fácil para mostrar para vocês. A gente tanto pode pintar a peça com uma cor de fundo, simplesmente, né, escolher uma cor e aplicar, como a gente pode criar alguns efeitos, né, fazer alguns acabamentos de pátina, pátina envelhecida, pátina lixada, uma pátina com, vamos dizer, várias cores, né, uma pátina estilo decapé. Né? E às vezes também a gente quer dar para madeira natural, para peça crua, um acabamento escurecido, um tom de madeira, né? Que ela fique com esse tipo de aparência, como se essa madeira aqui é um compensado de virola, por exemplo, ficasse com uma cor de madeira mais nobre. Para fazer esse tipo de acabamento, aí existe um produto muito bacana que é o médium envelhecedor. Tá? O médium envelhecedor, ele tem uma função também que é a de fazer o acabamento envelhecido depois que a pintura já está pronta, como eu fiz aqui nessa peça, ó, ela pintada, e aqui eu usei o médium envelhecedor na cor betume para dar esse acabamento envelhecido. Esse tipo de pátina é muito comum, por exemplo, na pintura barroca. Tá? E o bacana do médium envelhecedor, que ele é à base de água, é que ele tem várias cores também. Então, se você quiser dar uma cor diferente para sua madeira natural, né, vai ficar com essa aparência. Ou se você quiser criar pátinas como essas, né, bem bonitas e bem características do Bauer, você consegue facilmente com esse tipo de produto que é o médium envelhecedor. Tá? É um produto bem legal, como eu falei, a base de água, não tem cheiro e seca rápido. Se você quiser pintar a sua peça com uma cor de fundo, né, você vai preparar a peça e quer dar uma cor de fundo nessa sua peça, né, nesse seu trabalho. Existem alguns produtos hoje disponíveis que são muito interessantes. Por exemplo, essas bases acrílicas com tons pastéis.
São bases, né, como a gente usa há bastante tempo, né, todo mundo que pinta conhece base acrílica, mas ela já vem com cores, então é muito legal porque você usa essa base, né, você aplica na peça e a peça já está com fundo, aí você não precisa aplicar aquela outra demão de tinta, então é bem legal. Um produto que é similar, né, e que tem aparecido bastante hoje em dia, que é similar a essa base acrílica, são as tintas chalk painting, né? Um tipo de tinta, ó, tem de outras marcas, eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe uma seleção. Essas todas são esse tipo de tinta, a chalk painting. Elas têm essas cores mais pastéis e elas têm uma cobertura muito legal. Então basta você aplicar uma demão, às vezes duas, você já consegue um fundo super bacana para pintar depois o seu motivo. Então eu recomendo essas tintas aqui, né, as chalk paints e a base acrílica com cores, com tons pastéis, para você pintar o fundo das suas peças. E aí a forma de aplicar é depois da peça lixada, se for de madeira natural, ou direto no MDF, aí não precisa fazer nada antes, você aplica essas tintas com um pincel chato, largo, uma trincha, né, aplica uma demão e observa, se você perceber que a cobertura está boa, nem precisa repetir. Caso você tenha que aplicar uma segunda demão, você aguarda a secagem completa e depois aplica essa tinta em seguida.